A história antiga reserva relatos sobre alguns homens implacáveis, cujo tempo no poder se tornou lendário por suas ações desumanas. Esses homens agiam com mão de ferro, espalhando o medo e a opressão através de maquinações políticas contra seu próprio povo e até mesmo sua própria família. Mas esses relatos não costumam ser mencionados nos livros de história. No vídeo de hoje vamos conhecer alguns antigos tiranos que você não vai ler nos livros de história. E contamos com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Tamerlão foi um dos homens mais perigosos da história, mas muitos no teatro e na literatura o homenagearam por seus feitos. Tamerlão, ou Timur, é mais famoso como um homem que projetou vitórias militares massivas e destrutivas, mas foi incapaz de segurar uma espada adequadamente. Tamerlão veio de Timur o Coxo, pois foi dito que ele havia recebido ferimentos de flecha por roubar ovelhas quando criança, o que o aleijou, uma condição que persistiu até a idade adulta. Apesar disso, à medida que crescia, ele se tornou um impiedoso senhor da guerra turco-mongol durante a queda do Império Mongol no século XIV. Tamerlão era conhecido não apenas por ser um líder militar extremamente inteligente, mas também extremamente frio. Ele teve um grande prazer em pilhar e destruir as ricas cidades da Ásia Central, com seus feitos atraindo uma legião de mercenários, que se tornou essencialmente um enorme exército de piratas. Com a força crescente desse exército, ele mirou em alvos cada vez maiores, incluindo algumas das cidades mais bem protegidas do Islã, que na época eram civilizações muito mais avançadas, tanto cultural quanto militarmente, do que a dos mongóis. O reinado de Herodes, o Grande, foi marcado por sua tirania, crueldade e um temperamento explosivo. Ele não hesitava em eliminar qualquer pessoa que suspeitasse estar tramando contra ele, mesmo que fossem apenas suspeitas infundadas. No entanto, o ato mais terrível atribuído a Herodes foi a ordem de eliminar recém-nascidos em Belém após o nascimento de um menino chamado Jesus. Sua busca por eliminar qualquer ameaça potencial ao seu trono o levou a cometer atos impensáveis, causando sofrimento para muitas famílias. Além disso, a insanidade de Herodes trouxe perdas pessoais devastadoras. Ele perdeu sua amada esposa e seus 3 filhos mais velhos, um golpe que certamente teria abalado qualquer coração humano. No entanto, suas maldades não cessaram, e ele continuou governando com mão de ferro, enfrentando oposição do Sinédrio, um tribunal de rabinos que o questionava suas decisões, mas suas acusações eram sempre rejeitadas. Sua vaidade não conhecia limites, e ele não se importava com as dificuldades impostas a seu povo. Movido por seu desejo de grandiosidade, Herodes iniciou uma série de projetos de construção extravagantes, usando os pesados impostos para erguer um luxuoso palácio. O rei João era o filho legítimo mais novo de Henrique II e Leonor da Aquitânia. Nascido na véspera de Natal de 1166, Leonor deu à luz João no Palácio Beaumont de Oxford. Mais tarde, João mudou-se para a abadia de Fontevraud, para começar a viver dentro da igreja. Mas mesmo durante a juventude, ele era conhecido por ser instável, mimado e cruel. Além de seu nome, ele também era conhecido como João Sem Terra. Perdeu o ducado da Normandia e muitas de suas outras posses para o rei Filipe II da França em 1204. Em 1177, João recebeu o título de Lorde da Irlanda, e em 1185, Henrique II o enviou para governar o reino irlandês. O caráter insano de João ofendeu os nobres irlandeses. Com seu comportamento, ele frequentemente zombava e os insultava. Alguns meses depois, ele voltou para sua terra natal. Durante o governo do rei João, a Inglaterra teve a maior exploração fiscal após a conquista normanda. O que quer que João pensasse, ele colocaria um imposto sobre isso, para pagar pelas campanhas fracassadas da França. Em 1214, enormes quantias de dinheiro foram extraídas dos nobres do reino. João recebeu a ordem de selar a Magna Carta para limitar o poder do rei, uma carta abrangente de 63 cláusulas criada especificamente para inibir o abuso de seus poderes amplamente estendidos, incluindo a tributação indiscriminada.
No século VII d.C., Wu Zetian foi a primeira mulher na história chinesa a governar o país por direito próprio. Rumores sobre Wu Zetian começaram a surgir quando ela se tornou uma imperatriz. As crônicas mencionam que ela eliminou seus irmãos e irmãs mais velhos e até envenenou sua mãe. Além disso, outros textos também incluem como Wu Zetian foi inteligente o suficiente para usurpar o poder do imperador anterior, e que qualquer um que não gostasse ou argumentasse contra as ordens da imperatriz era automaticamente eliminado. Wu Zetian também eliminou todos os 12 ramos do clã Tang, e até ordenou que as cabeças dos 2 príncipes rebeldes de Tang fossem trazidas a ela pessoalmente. Ela também ordenou que uma neta e um neto dessem fim às suas vidas. Isso aconteceu depois que ambas as partes criticaram seus atos. Por fim, em um ato friamente calculado, Wu Zetian deu fim ao seu marido. O rei Cambises II governou a Pérsia com mão de ferro, e sua conquista do Egito trouxe consigo uma série de eventos perturbadores. Os egípcios celebravam o nascimento de uma nova encarnação divina, representada pelo sagrado touro Apis. Essa veneração dos animais sagrados preocupava Cambises, e ele ordenou o touro em sua presença. Mas, para surpresa de todos, o que se seguiu foi um ato terrível e impensado. Cambises, tomado por uma fúria irracional, apunhalou o touro Apis, zombando dos egípcios por adorarem um simples animal. Sua ira não parou por aí, pois ele também ordenou que todos aqueles que ousassem celebrar a divindade do touro fossem eliminados. O rei impôs sua impiedade sobre o povo egípcio, levando a falecimentos e desespero por todo o reino. Mas a insanidade de Cambises não se limitava ao povo, pois ele também tinha o mesmo comportamento com sua própria família. Em um ato chocante, ele eliminou sua própria irmã-esposa e seu irmão, mergulhando seu reinado em um abismo. Segundo os registros do historiador grego Heródoto, a loucura de Cambises foi atribuída a um grave caso de epilepsia. Essa condição, combinada com sua personalidade instável e impulsiva, levou a tais atos e marcaram seu reinado com uma mancha sombria. Cômodo foi o governante de Roma de 180 a 192 d.C. e eliminar pessoas era um dos passatempos favoritos de Cômodo. Ele até tentava criar uma trama falsa sobre alguém, apenas para ter uma oportunidade de castigar seus inimigos. O imperador também adorava fingir que era um gladiador para abater feras da arena, gabando-se de ter vencido mais de 10.000 competições. Cômodo acreditava que era uma reencarnação do próprio Hércules. Além de ser um homem insensível, Cômodo também gostava de desafiar os ritos tradicionais. Ele era conhecido por ignorar intencionalmente todos os seus deveres como imperador reinante. De 180 a 192 d.C., ele se concentrou em satisfazer suas muitas mulheres enquanto brincava de gladiador no famoso Coliseu de Roma, até mesmo ordenando a eliminação de muitos membros de sua família. Esses foram alguns dos governantes mais implacáveis dos quais não se vê nos livros de história. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nos vemos na próxima história.